Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. O Senhor, pela sua misericórdia e bondade, nos concede esse novo momento, essa oportunidade que temos para juntos pensarmos sobre a sua santa palavra. Nesta oportunidade, vamos estar conversando sobre o assunto de nossas abordagens em nossas rodas de estudos bíblicos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 23 de agosto de 2025. Nessa oportunidade estaremos fazendo uma abordagem na sequência do tema geral que estamos refletindo por esses sábados sobre o Deus de alianças. Já conversamos sobre alguns pontos específicos e hoje estaremos abordando um aspecto mais geral a respeito desse assunto. Vamos falar que o Senhor Deus planejou a salvação dos homens. E isso nos impõe compreendermos que o projeto da criação previa, contemplava a vida em sua forma plena e permanente. O pecado manchou esse propósito, frustrou de certa maneira essa possibilidade. E Deus, na sua imensa graça, na sua imensa sabedoria, no seu imenso desejo de preservar toda a sua criação, inclusive a coroa dela, o ser humano, já em tempos eternos, ele planejou um escape, cujo escape nos daria a possibilidade de que em o evento da transgressão acontecendo na vida do ser humano, como gestor, como administrador de tudo aquilo que foi criado por Deus, alguma coisa entraria em ação, um plano entraria em ação, de tal maneira que a criação não seria de todo perdida, experimentaria a tristeza e a luta que a vida enfrentaria com o pecado, encontraria no pecado, mas haveria possibilidade de restauração daquele propósito inicial da criação, que seria o que foi que o homem vivesse sem morte, sem sofrimento, sem dano algum. Portanto, vamos pensar sobre esse tema. O Senhor Deus planejou a salvação dos homens. E essa abordagem vai nos ajudar a entender o que Deus fez, o plano da salvação que Ele estabeleceu e a forma como Ele estabeleceu também a possibilidade, Ele instaurou a possibilidade de todos os seres humanos conseguir reverter o efeito definitivo do pecado sobre a sua vida. Não há como reverter o efeito imediato do pecado, porque não há como viver sem sofrimento
e sem a morte, mas há possibilidade de uma reversão futura, permanente e eterna, de tal maneira que o ser humano pode voltar ao seu estado original, retomar o propósito de Deus para a sua vida lá na criação, quando ainda no Éden nós fomos criados. O nosso texto base está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e o versos 18 e 19. Falando do propósito de Deus para a nossa vida, Paulo escreveu: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está falando exatamente sobre esse aspecto que nós estamos agora a considerar. O pecado nos fez inimigos de Deus. E o plano da salvação propõe a nossa reconciliação. E essa reconciliação foi materialmente viabilizado pela vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. E é isso que Paulo explica no verso 19 dessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. E tudo isto, aliás, no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não imputando ao mundo e às pessoas os seus pecados, e Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Graças a Deus pelo seu propósito. E na nossa abordagem de hoje nós vamos pensar exatamente sobre isso. Hoje vamos dar uma pausa em relação à abordagem de uma aliança específica. E vamos refletir, vamos aproveitar para pensar exatamente, porque mais importante do que entender as alianças propostas por Deus para o homem, para nós, mais importante é saber por que dessas alianças. E também porque o plano da salvação. A gente vai ter a oportunidade de entender mais claramente exatamente o que é uma coisa, o plano da salvação, e o que é outra coisa, as alianças. Na introdução, vamos dizer que em reflexões anteriores fizemos abordagens sobre a sequência dos fatos ocorridos com o homem a partir da criação. Reafirmamos nossa compreensão de que, não fosse a misericórdia divina, teríamos sido fulminados quando ainda estávamos no Éden, onde a transgressão e o pecado foram consumados. Em sua onisciência, o Criador colocou em ação o seu plano de salvação, imediatamente após o ato transgressor de nossos pais. Esse plano nos permitiu a manutenção da vida, mas fora do Éden e submetido a limitações severas. Nós não fomos fulminados no Éden. A nossa vida foi preservada, mas com limitações severas. E a morte passou a ser a marca mais cruel dessas limitações, com possibilidade de se efetivar em 2 momentos. E isso é importante a gente saber. O primeiro momento, a morte passou a ser uma limitadora da existência terrena atual. Desse evento, ninguém tem chance de escapar. A morte é uma consequência cruel, severa e cabal. Esta nossa existência, ela experimenta a morte. Não tem como fugir dela. Mas uma outra face do propósito do plano da salvação e depois das alianças dadas por Deus é nos dar o caminho, a possibilidade de nos livrar da morte eterna. Essa é a síntese do plano da salvação. Então, repito, o plano da salvação
visa a possibilidade de nos restaurar a vida no seu estado anterior à nossa experiência com o pecado, de tal maneira que essa nossa experiência anterior ao pecado, que foi uma experiência de vida sem sofrimento, sem morte, ela pode voltar a existir. Podemos voltar a experimentar isso, a viver assim. E o plano da salvação estabelece exatamente esse real propósito de Deus. Mas para nós alcançarmos o plano da salvação, entrarmos nele, então as alianças que Deus vai estabelecendo para facilitar para cada um de nós seguirmos pelo caminho que nos conduz de volta ao nosso estado original. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, verso 17, olha o que Paulo vai dizer: porque se pela ofensa de um só, ele está se referindo aqui ao procedimento, à conduta de Adão, que o pecado foi praticado como uma ofensa contra Deus. E Paulo está dizendo, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, é a morte desta vida terrena, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Essa palavra reinarão por um só em vida, que é através da pessoa de Jesus Cristo, ele está dizendo a vida eterna. O efeito do pecado, a prática dos nossos pais da transgressão nos impôs a morte, mas o fato da vida de Jesus Cristo ter vivido entre nós e morrido por nós, esse fato nos restaura, nos restabelece ao direito da vida eterna, tal como nós fomos criados lá no princípio. Portanto, é isso. O plano da salvação, em síntese, é isso. O pecado, a transgressão, nos lançou no vale da morte. O plano da salvação é nos tirar de lá, é nos tirar deste vale e nos colocar diante de Deus para a vida eterna. Na reflexão 1, vamos dizer que ainda sobre o plano da salvação, importa lembrar de que se trata de um plano eterno, único e perfeito. Já falamos isso em algum momento anterior. E é bom a gente relembrar aqui. O plano da salvação é eterno, único e perfeito. Isso equivale a dizer que tal plano não necessita ser atualizado e nunca foi, e nem será alterado ao longo da história. Em sua essência, o plano da salvação é a forma como Deus providenciou o meio pelo qual a humanidade pode se reconciliar com Ele, superando a sentença de morte que o pecado lhe impôs e, consequentemente, voltar a ter acesso à vida eterna. De alguma maneira, esse texto da reflexão 1 confirma o que nós abordamos no momento aqui da nossa introdução do nosso roteiro. Esse plano de salvação teve sua efetiva eficácia com a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se algum de nós ainda pendia em dúvida sobre a finalidade do nascimento de Jesus entre nós, sua vida curta, é certo, mas sua vida tumultuada entre nós, o seu julgamento, a sua condenação, morte, sepultamento e depois a sua ressurreição, isso tudo é a configuração, a confirmação do plano da salvação sendo efetivado. A partir daí, o plano da salvação já deixou de ser projeto, já deixou de ser propósito, e ele passou a ser um plano real, efetivado. Pela morte de Jesus, todos os efeitos do pecado em relação à vida eterna foram extintos. Veja, em relação à vida eterna, nós continuamos a viver
e morrer nessa nossa existência terrena, até que os planos de Deus se efetive na ressurreição dos justos. E então retomaremos efetivamente o nosso viver de forma eterna. Olha o que Jesus disse, escrito pelo apóstolo João no capítulo 5 do seu Evangelho, verso 24. Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, nenhum momento da vida de Jesus mostra-nos ele a dar qualquer evidência de modificação da nossa vida presente. Os filhos de Deus vivem como os estranhos de Deus. Ou seja, sofremos, adoecemos, envelhecemos, enfrentamos lutas, enfrentamos tristezas, derrotas muitas vezes nos abatem, angústias nos cercam, vivemos como qualquer ser humano comum. Mas a palavra do Senhor nos remete para o seu plano de salvação. E a palavra do Senhor, ela está efetivada nas alianças. E essa palavra, ela nos remete para a verdade da vida eterna, que está materializada, confirmada, efetivada na morte e ressurreição do Senhor em favor de nós, de maneira que por Jesus Cristo nós temos o caminho de volta para a vida eterna. Foi isso que Jesus estava a dizer quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho de volta para vocês viverem na forma como Deus, o Pai, planejou a vida de vocês na vossa criação, sem os efeitos do pecado, sem o sofrimento, sem a morte. Eu leio de novo o verso 24 do capítulo 5 do Evangelho de João, que é muito bonito. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que o Senhor Jesus usa o verbo ter e o verbo passar no sentido presente e passado. Tem a vida eterna, agora, e passou da morte para a vida. Quer dizer, no momento em que os efeitos do meu sacrifício passou a ser aceito e colocado como meta na vida daquele que crê em mim, ele passou da morte para a vida. É o plano da salvação. Ele passa a ser participante do plano da salvação. É só permanecer nesse caminho. E para permanecer nesse caminho tem as alianças. A aliança que Deus faz conosco, nos indicando o caminho para a vida eterna. Na sequência 1, vamos dizer que com os esclarecimentos acima, podemos perceber que o plano da salvação não deve ser confundido com as diversas alianças feitas por Deus com o seu povo. E a principal diferença entre o plano da salvação, que é único, e as alianças, que foram diversas, estabelecidas por Deus, está no fato de que o plano da salvação foi estabelecido por Deus de forma soberana. Isto é, não envolveu e nem envolve a ação humana. O plano é esse. O plano é o que foi estabelecido por Deus. Já as alianças, embora propostas por Deus, sempre envolveram pessoas como parte do acordo. Não podemos confundir uma aliança com o plano da salvação. O plano da salvação, ele é irretocável. Agora, as alianças, elas são acessíveis ao ser humano
de maneira voluntária. Ele aceita ou não aceita. Se aceitar, ele vai viver como o plano estabelece, como a aliança estabelece. O plano da salvação, ele é um sentido automático. Se você viver segundo a aliança que foi proposta com você, o resultado, o prêmio, é aquilo que foi estabelecido pelo plano da salvação. Do contrário, você não vive os propósitos da aliança, mas você também não chega ao prêmio. Você só chega ao prêmio se você batalhar de acordo com as regras dessa batalha. Por isso, através do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 3, só para ilustrar, nós trazemos essa palavra do Senhor que diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e eu vi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deus fez promessa para Davi, e as promessas que Deus fez, nós vamos estudar sobre a aliança que Deus fez com Davi. A promessa de Deus com Davi é de que não faltaria alguém que se assentaria no futuro na cadeira de Davi. Davi foi estabelecido rei segundo Israel, sobre Israel, segundo o coração de Deus. E Davi passou a ser uma referência do trabalho que Jesus faria, o Messias faria no futuro, e esse Messias foi colocado entre nós através da pessoa de Jesus Cristo. Então, as firmes promessas feitas a Davi, o Messias se assentaria para julgar, para reinar, para governar sobre cada um de nós. E Ele é quem rege a nossa vida através de uma aliança que Ele estabeleceu conosco lá na cruz. Muito bem, na reflexão 2, vamos dizer que em seu sentido etimológico, aliança significa o ato ou efeito de aliar-se. Aliar pressupõe união, ligação com alguém. Também significa pacto entre indivíduos. E diante desses significados, desses sentidos da palavra aliança, a gente propõe que você pense: essa definição por si só separa definitivamente a aliança do plano da salvação. A aliança é bem distinta do plano da salvação. Nós podemos lembrar, não está aqui no roteiro, mas podemos lembrar o episódio que aconteceu com Davi quando ele luta com o gigante Golias. Está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Quando Davi vai ao campo de batalha, levar ali alguma comida e alguma coisa para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, e Davi foi a pedido de Jessé, seu pai, para que levasse comida aos seus irmãos e também alguma coisa, algum mimo ali para o comandante do exército de Israel. E de voltando Davi, ele deveria trazer notícias para Jessé. Como estaria lá a guerra e como estariam os seus irmãos lá, que eram os outros filhos de Jessé. Quando Davi chega no campo aberto de batalha, ele se depara com o episódio que estava acontecendo ali. Golias estava afrontando os exércitos de Israel. E Davi vai até os seus irmãos e pergunta o que estava acontecendo. E explicaram para ele. Eles: olha, e tem mais. O rei propõe que quem vencer Golias, Davi foi orientado, quem vencer Golias, ele vai ter uma série de benefícios. Ele vai ser um homem a quem o rei vai dar grandes riquezas. O rei vai dar para esse que vencer Golias uma casa totalmente
enriquecida, não vai pagar nenhum dos impostos, vai ser isento de todos os impostos e ainda vai receber como prêmio a filha do rei como esposa, vai casar com a filha do rei. Tinha uma série de vantagens. Você pode conferir lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Vai ter uma série de vantagens. Quem vencer Golias? Esse era o plano. Essa proposta que o rei fez, essa promessa que o rei fez ao homem que vencesse Golias, a gente pode comparar, esse é o plano da salvação. Esse é o propósito de Deus. Premiar aqueles que passar pela prova do cumprimento da obediência à aliança que Deus propõe, vai ser contemplado com a salvação, voltar a viver sem sofrimento, como foi o plano original, e viver eternamente. Mas para viver eternamente, tinha que se fazer alguma coisa, tem que se fazer alguma coisa, como tinha que ser feita alguma coisa por aquele que vencesse Golias. Para casar com a filha do rei, para ter a sua casa enriquecida pelo rei, para ficar livre dos impostos reais e etc., tinha um detalhezinho pequeno. E o detalhe era lutar e vencer o gigante. Na nossa vida, o plano da salvação está disponível. Mas tem um detalhe. Existe uma aliança, um acordo estabelecido que nós devemos observar, que cada ser humano precisa observar. Isso porque o plano da salvação foi e é destinado para indivíduos. E Deus estabeleceu no seu propósito. Agora, as alianças propostas por Deus, ela pressupõe compromissos da nossa parte para com Deus. Compromissos nossos. No capítulo 8 da carta do livro aos Hebreus, no verso 10, Deus diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Há a palavra de Deus escrita no nosso coração, na nossa mente, está diante de nós. A aliança eterna. A aliança pressupõe compromisso de partes. Deus estabeleceu a aliança conosco e Ele cumpriu integralmente a sua parte. Para a gente voltar ao nosso plano original de vida, que é o plano da salvação, é preciso que nós nos dispusemos a vencer ou a viver, a trilhar o caminho da aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Na sequência 2, vamos dizer que a parte, os significados e o alcance do plano da salvação e das alianças propostas por Deus para nós, que somos seres humanos e criaturas dele, devemos olhar para esses eventos com muita atenção e cuidado. É que não fossem essas amorosas providências divinas, e a humanidade simplesmente não existiria. Como já falamos em outro momento, nós teríamos sido fulminados ainda no Éden, quando pecamos contra Deus. O pecado é o pior, leio melhor, do que qualquer um de nós pode imaginar. Por ele, toda a criação teria sido posta a perder. E mesmo com essas iniciativas divinas, o autor do mal ainda não desistiu do seu maligno intento. O seu maligno intento, Jesus registra na sua fala, e João escreve no Evangelho, no capítulo 10, verso 10, dizendo assim: o ladrão, que é o inimigo maligno que nos impôs o pecado, ele só vem para matar, roubar e destruir. E Jesus, se a gente continuar a leitura, Jesus vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida. Esse é o plano, e vida abundante. Para isso, vocês precisam amar a mim e guardar os meus mandamentos. Esta é a aliança. Muito bem, na
para a gente concluir, vamos dizer que se temos motivos para reclamar das dores e sofrimentos a que somos submetidos durante nossa vida e da morte que nos atinge tão cedo e sem prévio aviso, antes de qualquer manifestação de protestos contra esse sofrimento e a morte, devemos ter em mente que toda a culpa é da criatura, toda a culpa é nossa, e que da nossa culpa ela foi paga, e o maior preço quem pagou foi o próprio Criador. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19. Pedro escreve: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. O pecado é assim, ele vem sendo transmitido de geração em geração. E Deus não nos comprou com bens materiais. Deus comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Como diz Pedro: vocês fostes comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa é a aliança. E a aliança estabelecida para revelar e concretizar um plano, que é o plano de nos fazer retornar ao propósito original quando fomos criados, viver eternamente, sem sofrimento e sem morte. Portanto, o Deus, que é Deus de aliança, ele planejou a nossa salvação. E esse plano da salvação é irretocável, eterno e permanente, perfeito. Mas depende, para a gente poder alcançá-lo, depende da nossa disposição em cumprir a nossa parte na aliança que ele fez conosco. Afinal, o Deus que providenciou nossa salvação é o mesmo Deus que tem estabelecido alianças para conosco. E vivemos um tempo em que certamente não virá outra aliança. A aliança final, Deus fez algumas delas ao longo do tempo, mas a final, completa e que nos leva, que nos dá toda a direção para voltarmos ao nosso plano de vida original dado-nos por Deus na criação. É preciso que nós atentemos para a aliança que Deus fez conosco, confirmada em Jesus Cristo na cruz. Ele nos abençoe e nos faça compreender o seu propósito de vida que ele nos oferece através da aliança feita conosco por Jesus Cristo na cruz. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!